E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz. E no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR do ano de 2020 que fala o seguinte pra gente. Um vetor de intensidade igual a F pode ser decomposto num sistema cartesiano, de tal maneira que a componente Fx, que corresponde à projeção no eixo das abscissas, tem valor igual a raiz de 3 sobre 2 Fy, sendo Fy a componente no eixo das ordenadas. Portanto, o cosseno do ângulo alfa formado entre o vetor f e a componente fx vale quanto? Olha só, vamos entender o que ele está falando para a gente. Você tem uma força aqui, uma força F, e aí você vai decompor ela, ou seja, você vai pegar um vetor e dividir em dois. Então, você está separando esse vetor em duas partes. Uma parte ela vai ficar sobre o eixo das abscissas, que ele chama de fx, e a outra parte você está colocando no eixo das ordenadas, que a gente vai chamar de Fy. Ele diz para a gente que existe uma relação entre essas coisas e Fx é raiz de 3 sobre 2 Fy, beleza? Isso a questão diz para a gente. Show de bola? E aí, agora a gente precisa saber o seguinte. Quando você pega essas componentes aqui, o Fx e o Fy, e soma elas vetorialmente, você tem que encontrar o vetor que foi decomposto. Para somar vetorialmente, a gente utiliza a regra do polígono, ou seja, a gente vai escolher um vetor. Qual vetor é esse, Luiz? O que você quiser. Vou pegar aqui, por exemplo, Fx. E aí, na ponta do Fx, você vai botar o Fy. Show, suave. E aí, a resultante, né? Ela tem que obrigatoriamente sair do começo do primeiro vetor e ir até a ponta do último. E aqui você vai ter o F, que é a resultante, né? É o resultado da soma entre Fx e Fy. Ele diz que existe um ângulo formado entre o vetor F e Fx. Então, tem um ângulo alfa aqui que a gente precisa descobrir. A gente sabe a relação entre os valores de Fx e Fy, mas a gente não sabe nada sobre F. Vamos descobrir. Para isso, se você observar bem, a gente tem um triângulo retângulo e a gente pode aplicar Pitágoras. Dessa forma, a gente tem que a intensidade ao quadrado de F tem que ser Fx quadrado mais Fy ao quadrado. Então, olha só, gente, vamos começar substituindo os valores. O F é o que a gente quer descobrir, então vou deixar ainda de preto. O Fx, ele é a raiz de 3 sobre 2 Fy, então eu vou escrever assim, ó, entre parênteses. Raiz de 3 sobre 2 Fy, isso tudo ao quadrado mais Fy. Show de bola? Também ao quadrado pelo teorema de Pitágoras. Agora, esse cara aqui está no expoente, ele vai fazer uma distributiva com essa galerinha aqui. Então, a gente vai ter, ó, F ao quadrado igual. Vamos lá. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado vai ficar raiz de 3 ao quadrado é 3, tá? Vai morrer essa raiz com o quadrado. 2 ao quadrado vai ficar 4. Fy ao quadrado, beleza? Agora o quadrado vem para Fy. Eu vou repetir esse outro Fy aqui, suavinho. Vou jogar aqui, ó, tchum. Meu Deus do céu, que setinha horrorosa. Jogar para cá, e aí a gente vai somar isso aqui. Não pode esquecer que aqui está o quadrado, tá? E aí você tem a soma de um número inteiro, né, que é 1Fy mais 3 quartos. Quando você vai fazer isso, a soma de um número inteiro, você vai fazer o seguinte, ó, vou fazer aqui no cantinho. Você tem 3 quartos mais 1. Quando você quer fazer essa soma, você repete o denominador, e aí você vem, ó, multiplica o denominador com o número inteiro e faz a operação que está mandando aqui. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. Beleza? Então, a gente tem que F ao quadrado vai ser 7 sobre 4 Fy ao quadrado. E aí, a gente pode já fazer o seguinte, pegar esse quadrado, passar para o outro lado virando uma raiz. Então, a gente vai ter F vai ser necessariamente a raiz quadrada de 7 sobre 4 Fy ao quadrado. E assim a gente consegue encontrar o valor disso. O valor de F
vai ser necessariamente raiz de 7, que eu vou deixar paradinho, sobre a raiz de 4 é 2, né? Vai ficar sobre 2 FY. A gente encontrou um valor para F. Agora a gente precisa encontrar o cosseno. O cosseno de alguma coisa, né? Cosseno de alfa, ele é o cateto adjacente, que nesse caso vai ser Fx, divididos por F. Vamos substituir os valores, né? O valor de Fx, a gente vai ter que ele vale raiz de 3 sobre 2 Fy. Então, vou escrever aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 Fy. Dividido por F. Quem é F? Raiz de 7 sobre 2 Fy também. E aí, Luiz, o que a gente faz agora? Agora a gente tem uma divisão de fração, né? A gente vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Mas para facilitar a tua vida, tu já vem, ó, corta o Fy e segue a vida normal. Você vai ter, ó, raiz de 3, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Agora tem que resolver esse BO aí, BOzão. E aí, o que a gente vai fazer? Ó? Simplifica aqui por 2. E a gente não pode ter a raiz no denominador, né? Tem que racionalizar. Para racionalizar, a gente vai multiplicar por raiz de 7 em cima e raiz de 7 embaixo para tirar essa raiz. Fazendo essa multiplicação, a gente vai encontrar raiz de 3 com raiz de 7, 3 vezes 7, 21, né, criatura? Sobre raiz de 7 com raiz de 7 vai dar raiz de 49, raiz de 49 é 7. Raiz de 21 sobre 7 mostra pra gente que o gabarito vai ser a letra C. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!